Ei, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de protozooses? Só que antes dessa aula de hoje, eu queria lembrar uma coisa da aula de protozooses passada, que foi sobre malária. Lembra que a gente falou do hospedeiro definitivo e intermediário e que eu ia deixar o final da aula para que vocês me falassem quem eram? Pois é, eu acabei deixando, falamos e não anotei lá para vocês, mas vamos relembrar. O protozoário plasmodium da malária, ele reproduz de forma sexuada no mosquito. Então, o mosquito é o hospedeiro definitivo, tá? E o homem, então, é o hospedeiro intermediário, uma vez que na gente ele reproduz de forma assexuada, beleza? Então, vamos começar hoje com leishmaniose. Leishmaniose também é uma protozoose com ciclo heteroxênico, também vai ter o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Daqui a pouco a gente fala. Quem é o vetor? O mosquito Lutzomia, né? Ele é chamado de mosquito palha, popularmente, tá? O agente etiológico, leishmania. Nós temos dois tipos de leishmaniose. Quais são? A visceral e a tegumentar. A leishmania visceral, ela é causada pela Leishmania donovani. A leishmania tegumentar, pela Leishmania brasiliensis. É aí que está a diferença entre as duas. O vetor, mentira, o agente etiológico e a forma como acomete os seres humanos. A visceral, também chamada de calazar, ela ataca as nossas vísceras, principalmente o fígado e o baço, tá? E a tegumentar, também conhecida como úlcera de Bauru, tem esse nome porque ela provoca ulcerações na pele, tá legal? Vamos então agora ver o ciclo reprodutivo da leishmania. Então aqui, pessoal, esse aqui é o resumo de todo o ciclo, né? Se a gente começar por aqui, ó, é o mosquito picando o homem. Assim que o mosquito pica o homem, o que ele faz? Ele vai inocular no homem as formas promastigotas, que são aquelas formas que a gente já estudou, flageladas. Esse promastigota, ele vai entrar na célula e vai se transformar em amastigota. Lembra que dentro da célula ele não precisa do flagelo. Como que ele vai reproduzir aqui? Assexuadamente. Ao reproduzir assexuadamente, ele vai produzir muitos amastigotas, o que vai provocar a lise da célula. Esses amastigotas agora vão ser sugados pelo mosquito. Um novo mosquito que vai picar o homem. Pode ser já infectado ou esse mosquito pode infectar o homem. Ao infectar, então, ele vai sugar essas formas amastigotas. Essas formas, elas vão se transformar em promastigota lá no intestino do barbeiro. Desculpa, gente, do mosquito. Também vão reproduzir aqui, ó, de forma assexuada e vão se alojar lá no aparelho bucal do mosquito. Quando então, numa nova picada, ele vai infectar o homem. Qual que é a diferença das duas leishmanias? Quando esse amastigota invadir a célula, se for a leishmania da leishmaniose tegumentar, ele vai ficar no tegumento, na pele ou nas mucosas, tá? Se for leishmania visceral, aí ele vai entrar no fígado, no baço, no intestino, ele entra em todas as vísceras. Tanto na pele quanto nas vísceras ele vai provocar essa lise aqui, tá? Na pele provocando a úlcera e nas vísceras provocando hemorragia. Então vamos lembrar aqui, se ele reproduz de forma assexuada no homem e de forma assexuada no mosquito, então nós temos como hospedeiro definitivo o indivíduo que é o vertebrado. Então o homem é o hospedeiro vertebrado, porém definitivo. O mosquito é o hospedeiro invertebrado, por isso intermediário. Então, gente, entenderam o ciclo bonitinho? Deu para dar uma ideia aí do que é o ciclo da leishmaniose?
Pois é. Então agora a gente vai passar para os sintomas, né? Na leishmaniose visceral, o próprio nome já diz, é a víscera. Então ele vai entrar no nosso organismo e vai infectar as nossas vísceras, estômago, intestino, fígado, provocando o quê? As hemorragias. Se vai ter hemorragia normalmente interna, pode se desencadear aí também uma anemia, tá? E aí o cansaço, a fadiga por conta desse sintoma da anemia. Na leishmaniose tegumentar, o que vai acontecer? Ele vai penetrar e vai parar na pele, no tegumento ou nas mucosas, causando úlceras na pele, nariz, boca, nos olhos, ouvidos, tá? E tem um outro participante aqui que é um reservatório, que é o nosso cão. Quando o mosquito pica o homem, ele está infectado às vezes. Ele não precisa picar um homem infectado para ele se infectar. Onde que o protozoário pode se encontrar também para a gente começar aquele ciclo? Nos cães. E os cães, nesse caso, eles também têm sintomas. Quais são os sintomas? Perda de peso exagerada, crescimento exagerado das unhas, manchas brancas no fundo dos olhos, eles têm a mialgia, eles ficam com os membros enrijecidos, não conseguem mais fazer articulação e ficam com dificuldade de caminhar. Por isso, muitas vezes a gente precisa sacrificar os animais. Só que hoje a gente já sabe que tem vacina. Então, a gente sabendo aqui, nós temos a profilaxia. Qual é a profilaxia? Combate ao vetor. Qual vetor é esse? O mosquito. Lembrando que esse mosquito ele vai se reproduzir no lixo e não na água parada como o mosquito da dengue, da malária, tá? Vacinação dos cães. Eu coloquei aqui, ó, em destaque para que vocês não pensem que tem vacinação para o homem. Não, a leishmaniose a gente vai vacinar os nossos cães. Hoje já sabe que a vacina ela é eficaz, o problema é que ela tem que ser dada com frequência e ela é cara. Então, muitas das vezes, infelizmente, você coloca aqui combate aos cães ou extermínio dos cães. Então, você tem que provocar a eutanásia nos cães. Não é uma medida muito legal, né? Tem também a coleira, aquela coleira Excalibur que a gente põe nos cães, e a gente pode usar também os repelentes, né? Toda doença, toda protozoose que tem o mosquito como vetor, a gente vai sempre ter, por princípio, acabar com o meio de reprodução e evitar que esse mosquito chegue às nossas casas. Tudo bem? Então agora vamos para a próxima. Toxoplasmose, a famosa doença do gato, tão temida pelas grávidas, né? Como que é o ciclo da toxoplasmose? O ciclo da toxoplasmose também é heteroxênico. Quem que tem aí o hospedeiro intermediário e definitivo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui a gente tem um vetor que não é mais um vetor biológico. Agora a gente tem um vetor aqui que é água e alimentos contaminados, né? Como que é essa água e alimentos contaminados? Com cistos do protozoário presente nas fezes do gato, tá? Nós vamos ver como é que esse gato pegou esse toxoplasmose através da sua alimentação. Na hora que ele se alimenta do rato, ele fica contaminado. Na hora que a gente mexe nas fezes do gato, a gente vai se contaminar. Tá legal? O agente etiológico é Toxoplasma gondii. Vamos então para o ciclo reprodutivo de novo agora da toxoplasmose. Então vamos lá, gente, esse ciclo é bem mais simplesinho, né? Olha só, a gente tem aqui o gato, já está escrito aqui que ele é hospedeiro definitivo, por quê? Porque a forma do protozoário vai reproduzir de forma sexuada no organismo desse animal. Reproduz de forma sexuada no intestino desse gato, ele vai eliminar suas fezes contendo os cistos do protozoário. Tá aqui o cisto. Esse cisto, na hora que o homem mexe na caixa de areia para trocar a areia do gato, na hora que o homem ele manipula
a areia do gato, ele entra em contato com essas fezes. Ao entrar em contato com essas fezes, pode contaminar o alimento e a água do homem, e aí ele passa a contaminar com esse cisto. Lá dentro do organismo humano, ele vai se transformar nos bradizoítos, e os bradizoítos vão reproduzir de forma assexuada. Então, ele é o hospedeiro definitivo. Esse cisto, ele vai contaminar também a alimentação do rato. Quando o rato estiver contaminado, o gato come o rato, infecta com esse protozoário e assim continua o ciclo. Então, o gato, hospedeiro definitivo, o homem, hospedeiro intermediário. Fácil esses dois ciclos, né? Se a gente for pensar em Chagas e malária, esse ciclo ele é bem mais simples do que as outras duas protozooses, não é verdade? Quais são os sintomas? Os sintomas da toxoplasmose, para o homem adulto, ela é branda. Vai dar aí uma dor de cabeça, uma dor de garganta muito forte, uma dor de barriga muito forte. Normalmente a gente é assintomático. Assemelha um pouco a uma gripe mais forte, tá? Qual que é o problema da toxoplasmose? É na transmissão vertical. O que é a transmissão vertical? A transmissão congênita. O que é isso? É a transmissão da mãe para o filho durante a gestação, tá? Por isso o medo das grávidas para os gatos, né? O que acontece? Se você tiver a toxoplasmose durante a gravidez, aí os problemas eles são maiores. A criança pode ter cegueira, nascer cega, e pode ter má formação, podendo também levar ao aborto, tá legal? Se a gente tem a transmissão através das fezes do gato, como que a gente faria então essa profilaxia? Como que a gente evita desenvolver a toxoplasmose? Primeira coisa, fazer o pré-natal, porque eu tenho uma transmissão congênita de mãe para filho durante a gravidez. Todas as vezes que a gente tiver uma protozoose onde a contaminação se dá das fezes ao alimento, então eu tenho alimento contaminado com fezes, então eu vou ter como profilaxia, como prevenção, o saneamento básico, para que o esgoto não contamine a água potável. Cozinhar bem a carne, né? Uma vez que você pode se contrair comendo ali a carne do boi, da vaca, né? Então você tem que cozinhar bem essa carne, você tem que ferver bem a água e o leite, olha lá, ó, água e alimentos contaminados. Então a carne crua não pode ser ingerida porque pode dar toxoplasmose. Água sem ferver, sem filtrar, também pode ter cisto da Toxoplasma gondii. E o leite também precisa ser fervido. E medidas de higiene, né, gente? Tipo, você foi limpar a caixa de areia do seu gato, então você lave as mãos assim que terminar de manusear. Não levar a mão à boca, chegar em casa, lava as mãos. Então, medidas básicas de higiene. Tudo bem? Então, por hoje é só. Daqui a pouco a gente continua com mais uma aula para a gente fechar todas as protozooses. Tudo bem? Tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.